Existe algo estranho acontecendo dentro da mente humana, algo que a maioria das pessoas só percebe quando começa a caminhar sozinha, sem música, sem notificações, sem distrações, apenas passos, respiração, silêncio. E então, algo muda. Os pensamentos desaceleram. As emoções começam a surgir. Ideias esquecidas reaparecem, memórias emergem do fundo da mente, e por alguns instantes, parece que existe menos ruído dentro de você. Talvez isso aconteça porque o ser humano nunca foi feito para viver parado diante de estímulos constantes. Durante milhares de anos, nossos ancestrais caminhavam diariamente. Pensavam caminhando, observavam o mundo caminhando, sobreviviam caminhando. O cérebro humano evoluiu em movimento. Antes das telas, antes das cidades, antes da velocidade moderna. Existiam caminhos, silêncio, natureza, tempo. E talvez exista algo profundamente importante nisso, porque o ser humano moderno vive cercado de informação, mas cada vez mais distante de si mesmo. Nós passamos horas olhando para telas, consumindo pensamentos prontos, absorvendo estímulos o tempo inteiro, mas quase nunca permanecemos sozinhos com a própria mente. Talvez seja exatamente por isso que caminhar produz um efeito tão profundo na consciência. Porque quando você caminha, a mente começa lentamente a sair do estado de sobrevivência constante. O corpo desacelera, a respiração muda, os pensamentos deixam de disputar espaço com milhares de estímulos simultâneos. E então algo raro acontece. Você começa a ouvir a si mesmo. O filósofo Aristóteles, filósofo grego, já percebia isso há mais de 2000 anos. Ele ensinava a seus alunos enquanto caminhava. Seu grupo ficou conhecido como os peripatéticos, os filósofos que aprendiam através do movimento. Porque para Aristóteles, pensar não era apenas um ato intelectual, era uma experiência viva. Séculos depois, Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, escreveu: "Todos os grandes pensamentos são concebidos enquanto caminhamos." Nietzsche caminhava por horas entre montanhas e florestas. Ele acreditava que o movimento libertava a mente da rigidez, que o corpo em movimento fazia os pensamentos fluírem de maneira diferente. E talvez ele estivesse certo. Hoje, a neurociência moderna descobriu que caminhar altera diretamente o funcionamento cerebral. Pesquisas mostram que caminhadas reduzem os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, melhoram conexões neurais, aumentam criatividade, facilitam processamento emocional e estimulam regiões cerebrais ligadas à memória e à reflexão. Mas talvez o efeito mais importante não seja apenas químico, talvez seja existencial, porque caminhar cria um estado raro na vida moderna: presença. A maioria das pessoas vive mentalmente presa entre arrependimentos do passado e ansiedade sobre o futuro. Poucos realmente experimentam o momento presente. Mas quando você caminha lentamente, prestando atenção nos sons, na respiração, na sensação do vento, na luz, nos próprios passos, algo começa a mudar. A mente retorna ao agora. Henry David Thoreau, escritor e filósofo americano, acreditava que caminhar era uma forma de reencontro com a própria essência. Ele dizia que a natureza revelava partes da consciência que o excesso da civilização escondia. E talvez isso explique por que tantas pessoas sentem paz caminhando em silêncio. Porque durante alguns minutos, o mundo deixa de exigir tanto delas. Não existe performance, não existe personagem, não existe comparação. Existe apenas presença. E talvez seja exatamente disso que a mente humana esteja sofrendo falta. Presença. Hoje, quase ninguém desacelera o suficiente para refletir profundamente. Tudo se tornou rápido. Vídeos rápidos, conversas rápidas, respostas rápidas, prazer rápido. A mente moderna foi treinada para nunca parar. E uma mente que nunca para começa lentamente a perder contato consigo mesma. Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, dizia: "Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta." Mas existe algo importante nisso. Olhar para dentro exige silêncio, e o silêncio se tornou raro. Muitas pessoas têm medo dele, porque quando o ruído desaparece, a verdade emocional começa a surgir. É por isso que tantas pessoas evitam ficar sozinhas. Elas precisam constantemente de distração. Música, celular, vídeos, conversas,
qualquer coisa que impeça a mente de encarar aquilo que existe dentro dela. Mas caminhar sozinho muda isso, porque existe um momento durante a caminhada em que os pensamentos começam a perder velocidade, e aquilo que estava escondido emerge. Às vezes são emoções, às vezes são medos, às vezes são respostas, e às vezes perguntas que você passou a vida inteira evitando. Talvez seja por isso que algumas das maiores ideias da humanidade nasceram durante caminhadas. O físico Albert Einstein, físico teórico alemão, tinha o hábito de caminhar diariamente. Muitos escritores, cientistas e filósofos compartilhavam esse comportamento, porque existe uma conexão silenciosa entre movimento e contemplação. Quando o corpo entra em ritmo constante, a mente começa a reorganizar pensamentos. É quase como se caminhar criasse espaço interno, e talvez esse espaço seja exatamente aquilo que está faltando no ser humano moderno, porque nós acumulamos informação demais, mas refletimos pouco, consumimos milhares de opiniões, mas raramente ouvimos a própria consciência. E aos poucos, começamos a viver no automático. Acordamos, consumimos estímulos, trabalhamos, nos distraímos, dormimos e repetimos isso indefinidamente, sem perceber que estamos cada vez mais desconectados da própria experiência humana. Talvez por isso, tantas pessoas sintam um vazio difícil de explicar, porque o problema nem sempre é falta de objetivos. Às vezes é excesso de desconexão interna. O cérebro humano não foi feito para viver sob estímulo constante 24 horas por dia. Nossa mente precisa de pausas, de contemplação, de silêncio, e caminhar oferece exatamente isso. Não como fuga, mas como reencontro. Existe algo profundamente simbólico no ato de caminhar. Você se move externamente, enquanto algo também se move dentro de você. Pensamentos mudam, perspectivas mudam, emoções começam a se reorganizar. Muitas vezes, respostas aparecem quando você para de tentar forçá-las, porque existem pensamentos que não nascem no desespero. Eles surgem no silêncio. Talvez seja por isso que tantas pessoas dizem ter clareza durante caminhadas, porque clareza não nasce no excesso, nasce no espaço, e o silêncio cria espaço mental. Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, escreveu certa vez: acima de tudo, não perca o desejo de caminhar. Ele acreditava que caminhar afastava a doença da mente, e olhando para o mundo moderno, parece difícil ignorar o quanto nos afastamos desse hábito simples. Hoje, vivemos cercados de tecnologia, mas emocionalmente exaustos. Nunca estivemos tão conectados virtualmente, e ao mesmo tempo, tão desconectados internamente. Talvez porque o ser humano precise de momentos onde não está consumindo o mundo, mas apenas existindo dentro dele. Caminhar sozinho pode parecer algo pequeno, mas às vezes, pequenos momentos silenciosos mudam direções inteiras da vida. Porque existem percepções que só aparecem quando você desacelera. Existem emoções que só podem ser compreendidas no silêncio. E existem partes da sua consciência que jamais serão encontradas no excesso de distração. Talvez o problema da humanidade moderna não seja apenas ansiedade. Talvez seja afastamento da própria mente. Nós desaprendemos a contemplar. Desaprendemos a observar. Desaprendemos a simplesmente existir, sem estímulo constante. E sem perceber, nos tornamos estranhos para nós mesmos. Talvez seja exatamente por isso que caminhar produz uma sensação tão profunda de alívio. Porque durante alguns minutos, você deixa de fugir de si mesmo e apenas caminha. No fundo, caminhar não transforma apenas o corpo, transforma a forma como você encontra a própria consciência. Porque em um mundo que tenta acelerar sua mente o tempo inteiro, andar devagar talvez seja uma das últimas formas de liberdade interior. Talvez a reflexão nunca tenha desaparecido completamente. Talvez ela apenas esteja esperando o momento em que você finalmente desacelere o suficiente para ouvi-la. E talvez esse momento comece com um simples passo. Obrigado por escutar e assistir. Se inscreva, comente, curta e compartilhe. Isso ajuda o canal a crescer e incentiva a produção de conteúdos que ajudam nossa mente a expandir. Até o próximo vídeo.